Primeira análise de livro didático do PNLD 2024 é hoje. Vamos analisar a obra Araribá, da editora Moderna, do componente História. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Hoje eu não vou enrolar muito, só vou pedir que você clique no gostei, se inscreva no canal, porque nós vamos começar as análises dos livros didáticos do PNLD 2024, que vai ter a escolha agora em 2023, e você vai receber ele na sua escola só em 2024 para os seus estudantes. Provavelmente vocês ainda não receberam esses livros de formato físico ali na escola. Deve estar para chegar logo logo, mas já podemos acessar eles no seu formato digital e é isso que a gente vai fazer hoje. Então, bora pra tela do PC ver esse livro, Araribá, da Editora Moderna. Então, pessoal, eu tô aqui no site da Editora Moderna e hoje, como eu disse, nós vamos analisar as obras de história. Na verdade, nós vamos pegar uma coleção, são várias. Depois a gente vai analisar de todas as outras obras. Se você quer escolher a sua obra, já sabe, tem que ir lá no outro vídeo, vai ficar no link da descrição, tá no card agora também, e lá você vai escolher qual que é a obra que você quer. Então aqui tá em primeiro lugar a História. Hoje, no dia que eu tô gravando, dia 19 de maio, quem tá em segundo lugar é a Língua Portuguesa. E aí então, próximo vai ser Língua Portuguesa, a menos que vocês forem lá e mudem esse resultado. Então eu espero o voto de vocês lá. Vou mostrar hoje como faz pra gente analisar essa obra passo a passo desde o comecinho. Então eu tô aqui no site da Moderna, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Tem Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. O médio é aquele antigo de 2021 que a gente está usando agora. O Fundamental 1, a escolha foi feita ano passado. E o Fundamental 2 é aquele que será feita a escolha esse ano, para a gente receber o ano que vem. Então, vamos lá. Fundamental 2. Eu tenho aqui em cima alguns menus, mas a gente vem aqui em análise as obras. E como eu disse no outro vídeo, que está na descrição, os componentes contemplados são esses: Arte, Matemática, História, Educação Física, Português, Ciência, Geografia e Inglês. Então hoje a gente vai para a História. Vou clicar aqui em Veja as obras disponíveis e aparecem então todas as obras da Editora Moderna que foram contempladas. Então a gente vai ver aqui, ó, tem a Araribá, a Superação, Expedições da História, Viver História com Leandro Carnal e Se Liga na História. Então tem 5 coleções só da Moderna. É por isso que eu faço esses vídeos. Só a Moderna tem 5 coleções. Aí tem a FTD, tem a Saraiva, tem um monte de editora por aí, editora do Brasil, que eu vou trazer aqui para vocês, então, análise das coleções deles também, que é para ajudar vocês um pouquinho nesse momento. Lembrando que vocês ainda não receberam os livros, mas eles devem estar chegando, eu acredito que agora em junho, final de junho, início de julho, beleza? Então, qual que eu escolhi? Eu deixei para vocês escolherem a matéria, escolhemos História, é a minha preferida, afinal eu sou professor de História, mas qual dessas coleções eu vou analisar hoje? Eu vou analisar a Araribá Connect. Por que eu escolhi essa? Porque hoje eu tô só no ensino médio, eu não estou dando aula para o ensino fundamental, mas eu dei aula fundamental durante muitos anos e nós trabalhávamos nas escolas onde eu trabalhei, eu tive muito acesso a essa coleção da Araribá. Não foi uma nem duas escolas que trabalham com ela aqui na minha região, então até para eu poder fazer um contraponto, eu decidi por essa obra nesse vídeo de hoje. Nada impede de a gente fazer das outras obras, você que tem que decidir, você tem que dizer para mim qual é a obra que você quer, beleza? Então vamos ali, ó, conheça a obra e a gente já percebe que ela está dividida uma para cada ano. Então a gente tem o 6º, 7º, 8º e 9º ano, cada uma delas daquele jeito que a gente já conhece, né? Os livros são diferentes. E aí aqui embaixo nós temos então os destaques da coleção, o que né, é para chamar a atenção do professor. E aqui é legal, olha só, o conteúdo programático. A gente sempre quer saber, né, o que essas obras têm, o que elas vão passar para nós. Então olha só, isso aqui a gente vai olhar depois de perto lá no sumário do livro, tá? Esse aqui é basicamente o sumário. Então você já pode vir aqui, se não quiser abrir o livro, pode só olhar por aqui e já vai ter uma noção do que cada obra vai estar abordando. Então 6º, 7º, mudo para o 8º e veio até o 9º ano. E eu posso vir aqui direto e já trocar qual é a coleção que eu quero e também já vir aqui embaixo e trocar a disciplina. Então você pode ter acesso a tudo. O site está bem responsivo, ele é bem interessante, ele é bem parecido com o site que a gente utilizava lá no ensino médio. Então vamos olhar aqui o livro em si. Eu posso baixar ele, vou baixar um PDF dele ou só ver ele. Eu vou clicar em ver para a gente poder ter acesso e ver certinho. Então aqui a gente dá o sim e aí o livro vem nesse formato para a gente poder analisar. Então olha só, a primeira parte do livro, né, o sumário é a parte do professor. Alguns colocam isso no final, outros colocam no início. A Araribá da Moderna traz no início. Então aqui
vai te dar um sumário sobre essa parte do professor, que é bem interessante, tem muita coisa legal. Essa aqui eu já dei uma olhada em toda ela, e tem muita coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Não vou pular lá pro sumário dessa vez, porque eu quero chamar a atenção de vocês de algumas coisas, tá? Então aqui a parte fala muito de teoria, sobre o que é ser adolescente, as mudanças, a questão do ensino e o universo digital, tá? O ensino de história e o universo digital, inclusive, é bem importante para o professor de história trabalhar com essas questões, tá? E vamos para frente. E aqui nós temos os temas contemporâneos transversais, que são os temas que a BNCC traz pra gente. Então, olha só, dentro da área de história, né? Como vamos trabalhar com esses temas: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, ciência e tecnologia e multiculturalismo. Aqui ele está explicando o que são esses temas. Se você tem dúvida, aqui é o lugar. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo só falando sobre o que são temas transversais. Comenta aqui embaixo temas transversais que eu trago um vídeo para vocês. Aqui mostra como está estruturada dentro da obra essa questão dos temas transversais. Então o 6º ano vai trabalhar com o tema multiculturalismo, ciência e tecnologia e cidadania e civismo. No 7º ano entra multiculturalismo, economia e saúde. No 8º ano, cidadania e civismo, ciência e tecnologia e meio ambiente. E no 9º ano, cidadania e civismo, economia e multiculturalismo. Vejam que eles se entrelaçam, tá? Não é uma coisa estática. Então tem multiculturalismo em vários anos, tem cidadania e civismo em vários anos. A ideia é dar um enfoque, tá? E tem os subtópicos, né? Então lá no 6º ano, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, ciência e tecnologia, educação e direitos humanos e por aí afora, tá? Então assim, como é que tá essa estruturação, e aqui embaixo tá falando sobre o que é cada uma e como será abordada dentro do livro didático. Então, como eu disse para vocês, tem muita coisa legal aqui pra gente trabalhar. Fundamentação teórico-metodológica da coleção, então é uma parte mais burocrática, né, mais teórica que tem que ter. E aqui então as competências gerais da educação básica, então que a gente já conhece, né, todas elas. Competências gerais das ciências humanas para o ensino fundamental e as competências específicas de história. Então, cada um tem uma. E aqui entra um detalhe, uma discussão bem interessante, eu vou até fazer um adendo aqui, que é aquela questão que me perguntaram já várias vezes no canal, lá no TikTok. Eu tenho um canal no TikTok, pessoal. Eu não faço dancinha, mas tem muito conteúdo legal lá. E vai ficar na descrição para vocês. O que acontece? O pessoal me pergunta: Eldo, eu quero fazer história, quero ser professor de história, mas sério que não vai ter mais história. Não tem, nessa BNCC atual, como ela está, não tem como não ter mais história. Porque existem competências específicas de história. Se tem competência específica, tem que ter o componente história. Não pode não ter esse componente história, tá? Assim como todos os outros do ensino fundamental. O ensino médio é outro assunto, a gente vai tratar. Já tratei, na verdade, né? Mas pode ser tratado de outras formas. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa legal. Esses gráficos aqui, essas tabelas aqui são bem interessantes, tá? O que ela está trazendo para nós? Uma forma de a gente organizar melhor o nosso lançamento no diário de classe. A gente sabe que essa parte burocrática é uma das partes mais chatas. Então a gente tem que lá, qual é a competência que eu usei, qual é a habilidade, qual é o objeto do conhecimento. Então aqui já está esmiuçadinho, mastigadinho para você dentro do livro do professor. Então lá na unidade temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro, nós temos ali os objetos do conhecimento e as habilidades que são trabalhadas. Então é só você vir aqui, papapá, tira daqui, hoje eu trabalhei com formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico, essa aqui é a habilidade, jogou lá no seu diário, a supervisora, o supervisor vão ficar bem contentes com você. E tem de todos, ó, todo o 6º ano, todo o 7º ano tá aqui. Gente, quanto que a gente não passa, eu tenho até uma camiseta que diz, né, o tempo que a gente passa procurando as habilidades da BNCC. Então tá aqui. É claro que se você for pegar e olhar, elas estão em ordem, tá? A 7, a 8, a 9, a 10. Ah, mas Eldo, eu acho que aqui eu trabalhei a 10 também. Então vai lá e coloca. Não é uma obrigação você seguir isso aqui. Isso aqui é só uma forma de você economizar tempo. A realidade é essa, tá? Isso aqui é para você economizar tempo. 8º ano e a do 9º ano. Tá tudo separado aqui. Bem legal. Gostei dessa formulação que eles trouxeram. De novo, posso mudar o quanto eu quiser, né? Mas é isso aí. Conteúdo dos volumes da coleção por unidade, tá, pessoas? Então, o que tem aqui, então, conteúdo mesmo de história, tá? O que a gente vai ver dentro de cada capítulo deste livro. Então vamos lá, o 6º ano vai trabalhar com o quê? História e os seres humanos, tempo e espaço, que é a base inicial, modos de vida e modificação da natureza, sociedades antigas do Oriente, povos da antiguidade na África, Grécia, Roma, nascimento do mundo medieval e termina com o feudalismo e a Baixa Idade Média. Então o 6º ano vai desde o que é história, que é a parte mais interessante, que a gente precisa trabalhar muito, explicar. Eu sempre paro muitas aulas no 1º ano e no 6º ano para falar muito sobre por que estudar história, que eles precisam entender, e vai até abaixo, né, Idade Média. Então a gente passa ali pela Mesopotâmia, Sumérios, Egito, né, e aí por diante.
O 7º ano começa com os reinos e povos da África, depois a Europa moderna em formação, entramos na questão da América, terra de muitos povos, a conquista e a resistência da América, colonização da América, economia açucareira, expansão da América portuguesa, terminando com a mineração no Brasil colonial, tá? Então é aquela parte, fim da Idade Média até metade ali da Idade Moderna. O 8º ano começa com a Revolução na Inglaterra, Iluminismo, independência dos Estados Unidos, depois nós temos a questão das guerras napoleônicas e a independência nas Américas, a independência do Brasil, primeiro reinado, revoluções e novas teorias políticas do século XIX, imperialismo, Brasil, da regência ao segundo reinado, e a expansão dos Estados Unidos. Então aqui nós temos aquele que vai do finzinho da Idade Moderna até aí o início do século XX, né, até o final do século XIX. E o 9º ano, então, é século XX, né, a República chega ao Brasil, final do século XIX, início do XX, né, a Grande Guerra, a Revolução Russa, período entre guerras, Era Vargas, o mundo bipolar, a independência na África e na Ásia, democracia e ditadura na América do Sul e, por fim, o mundo globalizado, né. Não sei, a gente vai ter que dar uma olhada mais para frente se chega século XXI, tá? Mas vamos dar uma olhada mais para frente, ver o que lá dentro dos conteúdos está sendo trabalhado. Unidades temáticas, tá, pessoal? Então aqui está dividido por temas. É uma forma de reorganizar aqui a questão das unidades, tá? Então, isso aqui e isso aqui é basicamente a mesma coisa, mas só reorganizado de forma diferente. Então, vamos seguir o caminho. Vamos lá que nós chegamos em outra parte interessante, tá? Cronograma. Pessoal, muitos professores estão tendo problemas para trabalhar com os livros, porque isso, porque aquilo. Não consigo encaixar no meu, porque, sabe, principalmente o do ensino médio, mas o do fundamental também a gente vê algumas coisas assim. Aqui nós temos um cronograma que não precisa ser seguido, mas que pode ajudar vocês. Tá? E ele está dividido da seguinte forma. Se for bimestral, o primeiro bimestre pega a unidade 1 e 2, é 2 unidades por bimestre. Caso ele seja trimestral, eles recomendam que você utilize a unidade 1 e 2 no primeiro trimestre, 3, 4 e 5 no segundo, a 6, 7 e 8 no terceiro. E caso de ser semestral, são 4 unidades por semestre. Não é obrigatório, mas é uma forma da gente poder trabalhar. De novo, a gente chega em mais uma tabela interessante aqui, ok? Essa aqui faz uma ligação entre as unidades e os temas transversais que vão ser trabalhados. Como é que eles estão sendo trabalhados? Então temos aqui, ó, unidades e capítulos, falando então a história, os seres humanos, tempo e espaço, o capítulo, os objetos do conhecimento que são trabalhados nele e quais são as habilidades que vão ser utilizadas. Depois, aqui embaixo, olha só, já traz pra gente, é quase um planejamento, tá, do nosso bimestre, do nosso trimestre. Então tem os objetivos, a justificativa, e aí a gente já vai para a unidade 2. Objetivos, justificativa, tá? Então isso aqui ajuda, pessoal, ajuda você, professor, quando a gente tem que montar aqueles planos que tem que mandar para a SEDUC, que tem que mandar para as SMEDs. Então tá aqui, é só vir aqui copiar, jogar lá nas planilhas que eles mandam e ser feliz. Vamos economizar tempo. Ah, então tem de todos os capítulos aqui. Interessante que assim, ó, essa primeira parte ela é igual para todos os 4 livros, tá, pessoal? Ela não muda do 6º pro 9º, tá? Todas elas são igual. Por ela ser igual, eu vou trabalhar com esse modelo só aqui para vocês, tá? Aqui a gente está vendo um pouquinho sobre as unidades, tá? Como é que elas estão divididas, o que passa, o que fala em cada um. Outra tabela interessante que eles trazem um modelo de ficha de avaliação. Eu sei que a gente avalia muito por nota e tal, mas existem outras formas de avaliação e essa aqui, por sinal, eu gostei bastante. Eu tô já pensando em como estruturar isso para levar para os meus estudantes de cultura e tecnologia digital. Por sinal, se você é professor de cultura e tecnologia digital, tem curso meu que tá muito bom, tá no link da descrição, é só você clicar ali, dar uma olhada lá no meu curso, tá com promoção, precinho tá camarada. E se você não quiser fazer o curso, eu tenho um planejamento, aula por aula, para esse componente, cultura e tecnologia digital, ou então pode ser cultura digital, tecnologia em sala de aula, tem vários nomes aí diferentes que vocês utilizam, então clica na descrição, confere lá, tá bem legal. Mas aqui, olha só, ele te dá algumas ideias de conteúdos que podem ser avaliados, e ele bota ali, ó, A como atingiu os objetivos, a P atingiu parcialmente e NA não atingiu. E aí com base nisso você pode formular a nota. Eu estou pensando em usar isso para a subjetiva, a nota subjetiva, aquela que a gente dá para o aluno de acordo com o desenvolvimento dele. Dá trabalho? Dá, mas eu acho que é legal. Eu fiz uma tabela minha mesmo específico, mas eu gostei desse modelo aqui. Aqui tem outra, tá, que você pode utilizar, que é um pouco mais simples. Ele tem o sim, não e às vezes, tá? Essa aqui no caso é a ficha de autoavaliação do estudante. Você pode mandar isso aqui para eles. Também
é bem legal. Eu costumo mandar para os meus estudantes a autoavaliação quando eu faço recuperação e tal, e normalmente eu utilizo o Google Formulários para isso. Referências bibliográficas, e aí vem o livro do aluno. Então, como vocês lembram, e já está acontecendo agora, o livro do aluno ele é menor, né? Ele fica menor dentro do livro do professor, porque nas laterais a gente vai ter informações referentes ao professor, tá? O que o professor pode utilizar esse conteúdo. Então, olha só, vamos dar uma olhada no sumário agora, né? O capítulo 1, a unidade 1, traz para nós introdução ao estudo da história, o trabalho do historiador, o tempo e a história. Então é a base, né? Eu falei para vocês. O capítulo 2 traz origens e dispersão dos seres humanos, surgimento dos seres humanos, evolução do ser humano, da África para o mundo, a chegada dos seres humanos à América. Então tem todo esse percurso e é uma linha do tempo, tá? Enquanto que no ensino médio houve um processo disruptivo total, né? A BNCC pediu isso, agora no ensino fundamental a linha do tempo é mantida. Então a gente começa lá atrás com o surgimento do ser humano e vai passando parte a parte. O livro didático pode ser complementado com outras obras, tá? Pode ficar tranquilo. Temos aqui, ó, os modos de vida dos primeiros grupos humanos. Então a vida no Paleolítico, o período Neolítico e o surgimento do comércio das cidades, tá? Então tá seguindo bem uma linha do tempo. O capítulo 4 fala sobre modos de vida na América, povos do atual território brasileiro e os mais antigos habitantes do Brasil. E aí fala dos sambaquis, dos ceramistas, né? Os sítios de Lagoa Santa e São Raimundo Nonato. Aqui é bem legal, deve aparecer sobre a Luzia também, bem interessante. Temos aqui um integrar conhecimento, história e ciência, a megafauna do quaternário. Olha que é interessante isso aqui, ó, integração de conhecimentos. Inclusive no capítulo 3 agora me chamou a atenção, olha só, integrar conhecimento, história e arte, falando sobre arte rupestre. Legal. Eu gostei dessa questão, né, de trazer, de repente a gente faz um trabalho em conjunto com outro professor. Modo de vida na América, Mesoamérica e Andes, então aqui é a sociedade da Mesoamérica, povos andinos, astecas e incas. Se tá completo isso, a gente vai ter que dar uma olhada depois dentro do livro, né? Capítulo 6, a terra entre rios, então daí a gente vai para os sumérios, Mesopotâmia, a religião deles, hebreus, fenícios e persas, China e Índia na antiguidade. Capítulo 9, Egito. Capítulo 10, a Núbia e o reino Kush. A unidade 5, com o capítulo 11, entramos em Grécia. O 12, continuamos a Grécia. E até a unidade 6, onde começa Roma. Então a primeira parte é a formação e expansão de Roma. Depois temos Roma Imperial. No capítulo 15, o mundo bizantino, né? O declínio do Império Romano e aí depois o Império Bizantino. Na unidade 7, os reinos germânicos, o nascimento do islamismo e o Império Muçulmano. Na unidade 8, feudalismo e a Baixa Idade Média. Beleza, pessoal? Então esse é o livro que a gente vai ter do sexto ano, tá? Então, por dentro dele, daí vocês podem vir aqui examinar. Não vamos entrar em parte por parte dele aqui na parte interna, até porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Se vocês quiserem, eu faço uma live, 1 hora dessa, pegando um desses livros e a gente analisa todo ele por dentro, né? Mas tem que comentar aqui embaixo. Eu quero só parar nas atividades aqui pra gente dar uma olhada nelas, pra ver se tem atividade suficiente. Normalmente, os livros de história trazem poucas atividades. Minha opinião, tá? Não sei quanto a vocês. Eu sempre complemento com muita atividade extra, né? E aqui também, ó, nós temos uma página com 5 atividades. Eu até acredito que essas atividades são interessantes, né? São bem interessantes, na verdade. Bem complexas até, né? Essas 5 aqui, você poderia trabalhar ela uma aula inteira, até 2 aulas, fazendo todo esse trabalho aqui, né, de linha do tempo. Bem interessante. Mas eu sempre trago coisas essas, acredito que vocês também façam isso. Dá uma olhada ali no livro do 7º ano. E aqui nós estamos com o sumário do livro do 7º ano. Vamos dar uma olhada nele, beleza? E lembrando que a parte interna, a parte anterior é a mesma para todos, tá? Então ele começa ali com os reinos do Sahel, né, Gana, Mali. Capítulo 2, os Yorubás e Bantus, então são os reinos africanos. A unidade 2 traz o Renascimento, então humanismo, espírito científico, toda essa parte. Capítulo 4, Reforma Protestante contra a Reforma. Capítulo 5, Estado Absolutista e o Mercantilismo. Seguimos para a unidade 3 com América, né? Astecas, Incas, né? Os Maias também devem aparecer aqui. A unidade 4 trabalha a conquista e a resistência da América, então a expansão marítima europeia, Portugal com os mares e assim por diante. Depois, no capítulo 9, espanhóis na América, conquista do Caribe, o Império Azteca, o Império Inca, portugueses na América, e a gente vai falar um pouquinho sobre Portugal aqui, a colonização do Brasil. Unidade 5, vamos continuar com colonização, e é que então nós temos a colonização inglesa da América, a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Eu gosto bastante de trabalhar essas 3 separadamente, mostrar para eles as diferenças, né, entre uma e outra, para mostrar as diferenças da América hoje, né? O que é a América anglo-saxã, o que é a América Latina e o que é o Brasil. Eu sei que o Brasil faz parte da América Latina, mas eu quero, né, separar isso aí, a América Espanhola e o Brasil, então. Vamos lá. Depois, na unidade 6, a gente fala sobre a economia açucareira, os holandeses no Nordeste, bem legal, esse é um tema bem interessante. Depois nós temos a expansão da América Portuguesa, com os jesuítas, expansão para o interior,
A crise no Império e a rebelião na colônia, mineração no Brasil colônia, com a exploração do ouro e diamante, a sociedade mineradora. Terminamos o ano com novas configurações na colônia. Então, a gente, depois disso, tem o livro para, né, destrinchar aqui. E aí vamos agora para o livro do 8º ano. E estamos aqui com o livro do 8º ano. Aqui o sumário traz aqui, ó, vamos lá. Revolução na Inglaterra, revolução política, as monarquias absolutistas, revolução industrial, do artesanato à maquinofatura, os impactos ambientais da industrialização. Temos também o impacto da Revolução Industrial, circulação de povos, mercadorias e culturas. Tem uma questão aqui bem interessante para trabalhar com geografia. Eu gosto muito de pegar essa parte da Revolução Industrial e trabalhar com geografia. Faz bastante sentido na cabeça dos estudantes. Unidade 2 traz o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Tem a unidade 3, a Era de Napoleão e as independências na América. É interessante trabalhar com eles um pouquinho sobre isso. Quando eu falo, você sabia que o Napoleão é um dos responsáveis pela independência do Brasil? Eles, o quê? Como assim? E aí você trabalha toda a questão do processo das guerras napoleônicas. Eles gostam bastante e entendem. É bem interessante. Independência do Brasil e o primeiro reinado na unidade 4. Depois nós continuamos a unidade 5 com Revolução e novas teorias políticas do século XIX. Então daí a Revolução e unificação lá na Europa. Então a unificação da Alemanha e da Itália. A questão da industrialização, a valorização do mundo técnico-científico, novas teorias políticas e assim por diante, né? Socialismo, anarquismo. A era do imperialismo, a segunda revolução industrial, transformações no mundo, de novo, a geografia combina bem aqui, né? A Belle Époque, o capital financeiro e a expansão imperialista na África, na Índia e na China. A unidade 7, Brasil de novo, voltamos ao Brasil, com o Brasil da regência ao segundo reinado. E a unidade 8, a expansão dos Estados Unidos no século XIX. Então a guerra de secessão, crescimento e imperialismo americano. E vamos para o nosso último livro, que é o do 9º ano. E o livro do 9º ano, pessoal, traz para nós Brasil, para começar. Então, a República chega ao Brasil. Industrialização e urbanização na Primeira República. Nós temos depois a Revolução Russa e a Grande Guerra. Não tem como a gente trabalhar com a Revolução Russa sem trabalhar a Primeira Guerra Mundial e a Primeira Guerra sem a Revolução Russa. Uma dá andamento na outra, então é importante trabalhar isso aí. Período entre guerras é a Segunda Guerra, vai aparecer aqui. Era Vargas, né, que fica entre esse período entre guerras, né, tá junto aqui. Às vezes eu gosto de trabalhar primeiro a Era Vargas e depois a questão mundial, mas é uma questão de professor, depende muito da situação. Até o retorno da democracia com o fim aqui, né? Depois, unidade 5, mundo bipolar, falando sobre Guerra Fria, reformas e revoluções. Nós temos aqui a questão da judaico-palestina, olha que legal. Isso aqui é interessante, tá? No último livro que eu analisei do Fundamental, não tinha essa parte da questão judaico-palestina, então valeu bastante a pena. A independência na África e na Ásia, temos a democracia e ditadura na América do Sul e um mundo globalizado. Só para pegar a parte final aqui da questão do mundo globalizado, nós temos aqui a queda do Muro de Berlim, a desagregação da Iugoslávia, já está estipulado, né? Nova ordem mundial, novas tecnologias, a internet, problemas sociais e ambientais no mundo globalizado. Interessante. Sociedades e culturas, o paradoxo da globalização, fundamentalismo religioso e intolerância, os refugiados, uma questão internacional, e o Brasil. Refugiados é interessante, esse é um tema bem legal. Governos e políticas sobre o regime democrático. Será que vamos conseguir fazer isso? Vai dar tempo de trabalhar isso? Ele traz para nós o governo Collor e o Itamar Franco, Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, a questão do impeachment da Dilma, o governo Temer e também traz alguma coisa referente ao governo Bolsonaro. Mas pelo que a gente vê aqui, ó, governo Temer tem uma página, o governo da Dilma também, é tudo bem curtinho, porque não dá tempo de trabalhar tudo isso, eu acredito, né? E como é uma coisa muito nova, de repente lá no ensino médio a gente consegue trabalhar mais isso, até porque entra bastante sociologia, mas seria interessante, né? Saber que já tem. Então tá aqui, tem, faz parte da história, já tem até então a questão do governo Bolsonaro. Pessoal, esse então foi o nosso livro do 9º ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. É a primeira de muitas que eu vou trazer aqui no canal para vocês. E qual que vai ser a próxima depende de vocês. Tem que ir lá no outro vídeo. No vídeo que vai estar passando agora aqui, ó. Deixa eu ver. Aonde? Aqui, ó. Vai estar passando aqui em cima de mim agora o vídeo. Clica ali, vai lá e diz qual é a matéria que você quer. Forte abraço e se cuidem.